gente vai olhar também a parte do desencarnado. Ou seja, nós vamos ter uma advertência para que todos nós vamos socorrer. Para que todos nós possamos entender na integridade o que é vício. Dentro da doutrina, nós temos um posicionamento diferente. Então, nós temos que prestar atenção em todas as nossas atitudes, os nossos pensamentos e as nossas emoções. Esses três vão fazer ou vão se tornar, segundo a doutrina, a possibilidade de se tornarem vícios. Então, muitas vezes a gente não dá a devida importância aos nossos pensamentos. E com isso a gente está gerando vício. Muitas vezes a gente não dá a devida importância à nossa fala. E com isso a gente está gerando vício. Então, hoje é uma advertência extremamente forte para que a gente fique cada vez mais responsável, mais vigilante. Dentro da doutrina nós temos orai e vigiai. Nós estamos vigiando muito pouco. A sequência de todas as psicografias que a gente tem recebido, todas elas estão vindo com essa advertência. Vigie. Seja mais atento à sua posição. Seja mais atento ao seu posicionamento cristão. Porque nós temos uma religião, uma doutrina para que os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos que foram trazidos por Ele, por permissão de Deus, se tornem realidade. Mas não é uma realidade no futuro, é uma realidade no hoje, no agora e no já. E nós, espíritas, nós temos a responsabilidade de fazer esse consolador prometido a nossa meta diária. Então, hoje a gente vai ver esses dois pontos. Então, nós vamos começar. Não está falando? Você colocou, inverteu? Às vezes você inverteu. Não, é o pendrive. Ou isso. Não, inverte. Pega outra fonte aí do resto. Atrás. Ou então vai no dedão, que é mais fácil. Aí, nós vamos começar com usos e abusos. E aí a gente vai ter... Nós vamos começar com Mateus. Mateus vai nos advertir. Ou seja, quem já participou de reunião minha sabe. Normalmente nas laterais eu coloco o evangelista, ou o nome do livro, ou o nome do espírito que está neste momento sendo referido. Então nós vamos começar com Mateus. Não é o que entra na boca o que macula, e sim o que sai da boca, porque este procede do coração e o torna impuro. Partindo da premissa que a doutrina não justifica nada aleatório. A doutrina ela vem afirmar o que já está no Evangelho. Então, o que o Evangelho está falando? Não tem coincidência, não tem coincidência. O que faz a nossa atitude, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, é o que realmente está em nós. É o que realmente a gente quer passar para o outro. Mas a gente às vezes ora aquilo, fala que foi sem querer. Foi aquele ímpeto, muito simples dentro da doutrina. Existe lei de causa e efeito. Mas isso é da doutrina? Não, isso já está lá em Mateus.
Mateus fala, a impureza nossa gera consequências. Por que impureza? Tudo aquilo que não vem do bem é do mal. Sendo do mal, é impureza. Então, não tem essa desculpa de falar, eu não sabia. Todos nós sabemos o caminho do bem. Escolhemos ou não estar no caminho do bem ou do mal. Todos nós. Não tem nenhum que seja obrigado a estar no caminho do mal. O mal não pertence à verdadeira origem do Espírito. O Espírito foi feito por luz. Luz da bondade, do amor. Este é o verdadeiro DNA do Espírito. A maldade são consequências que nós, através dessa jornada na matéria, independente de ser neste mundo que nós chamamos de terra, é que introjetamos na nossa caminhada. Então, o sofrimento, a dor, as maldades são frutos da própria matéria escolhida em momento de invigilância. Então, nós começamos a ver, é do coração que passam os nossos pensamentos, assassinos. Tudo que vem tem uma consequência. Então, Mateus está dando toda a nossa primícia dessa nossa palestra. Então, visão espiritual do vídeo. Então, vamos ver como é que a espiritualidade vai nos informar o que é vida. É o que a sociedade fala? É o que eu acho que é? Não. A doutrina, toda ela é esquematizada. Toda ela é pontual. Qualquer coisa que a gente tenha dúvida, pode ir nas obras básicas que vai ter a resposta. Eu posso até não entender na profundidade, mas existe, porque o Evangelho nada mais é do que a lei divina. Então, existe a lei divina, existe verdade. Nós temos que procurar essa verdade. Então, vamos ver, não é o corpo que torna o homem vicioso, é o espírito que reencarna com suas tendências. Então, por enquanto, nós estamos ainda falando de nós encarnados. Então, não existe aquele fato, o corpo é fraco. Eu estava num momento ruim aí, eu fiz isso. Não existe dentro da doutrina esse posicionamento. Nós sabemos que já passamos por N reencarnações. E todas as reencarnações nós já fizemos ações boas e más. Nós já pensamos no bem e no mal. Isso é uma constante, irmão. Por que a doutrina fala que é uma constante? Porque ainda somos espíritos imperfeitos. Ou seja, ainda a matéria chama mais atenção. A matéria tem uma predominância no espírito. Mas, na verdade, a doutrina não fala assim. O espírito é que manda na matéria. A matéria, ela não tem como sobreviver sem o espírito. Então, é o espírito que tem vícios. É o espírito que tem tendências negativas. É o espírito que não está se esforçando para trabalhar na sua própria evolução. Então, quando a gente vai por este viés, o que acontece? A gente chama a responsabilidade para o nosso dia a dia. A gente chama essa responsabilidade para o nosso cotidiano. Não é o meu pai, não é a minha mãe, não é o governo, não é nada. Eu é que não me posiciono. Eu ainda tenho dúvidas em relação à lei do amor. Porque todas as vezes
eu ainda estou manifestando dúvida em relação ao Pai. O Pai não é dúvida. O Pai não é sofrimento. O Pai não é castigo. Nós é que fazemos determinadas escolhas que levam a nossa morosidade evolutiva. Então, quando a gente coloca lá o espírito vicioso, ou seja, aqui ninguém sabe. Todos nós somos viciosos? Sim, somos. Ah, mas eu não sou. Mentira. Não existe um espírito imperfeito que não tenha vício, porque o vício é uma característica da imperfeição. Por isso nós falamos vícios físicos e vícios espirituais. Um interfere no outro. Não é porque a gente desencarna que a gente vira aquele bambambam que não tem problema, que não tem mais nada para resultar. Muito pelo contrário. Nós vamos começar uma nova jornada, com novos reajustes. Então, quando ele coloca, manifestando no decorrer das existências, permanecendo com elas do mesmo modo que desencarnou. Então, aqui, a gente já pode ter a primeira atitude para nos observar. Quer saber qual que é o vício que nós temos? Nem precisa o outro falar. É só nos observar. Eu sei exatamente aonde eu sou fofoqueira. Eu sei exatamente aonde eu sou briguenta. Eu sei exatamente aonde eu sou proteladora. Deixa para amanhã. Ah, quando eu for sentar. Eu sei. O Espírito, ele guarda todas as informações. Eu, por um momento ou outro, como rosário, posso até não lembrar de todos os meus filhos, mas o Espírito sabe. O Espírito nos dá informações constantemente. Então, às vezes as pessoas falam, eu estava em casa, linda, maravilhosa, de repente eu fiquei estressada. Não é de repente. Não existe nada de repente. Não existe nada. Surgiu. Não existe isso. Eu estava em casa, linda, maravilhosa, abaixei a minha energia, pensando em alguma coisa errada, pensando numa fofoca, pensando numa desgraça que está acontecendo lá do outro lado do mundo. Abaixei a minha energia, consequentemente eu vou me estressar. Ah, mas eu não sei por que eu estou estressada. Sabe sim. É só olhar para dentro de si. É só recapitular. O que eu estava fazendo naquele momento que eu virei, que eu me transformei. Então, isso é a constância do exercício da vigília. Por isso, nós falamos, tem que vigiar constantemente. Nós temos que estar atentos ao que a gente escolhe internamente que vai estar gerando algo externamente. Por isso que aqui fala, permanece com ela do mesmo modo que desencarnou. Queremos ter melhores espíritos na próxima existência, começa a batalhar desde já. Porque tudo aquilo que a gente não fez nessa existência e que deveria ter feito, vai voltar a malinha cheia para a próxima existência. Ou seja, se eu nessa existência sou teimosa demais, se eu não procuro ir trabalhando essa teimosia, pelo menos para amenizar um pouco, pode saber que na próxima existência a teimosia vai vir assim, ó, gritando. Não tem aonde escapar. Isso não é castigo. Isso é um alerta que Deus nos dá. Você é um ser perfeito. Você foi criado completamente fora
dessa materialidade. Por isso você foi criado espírito. Nós só viemos a ter um corpo espiritual muito tempo depois da nossa criação. Então a gente tem que perceber o nosso desenvolvimento. Tipos de vício. Agora é o mais interessante. Vamos ver por quê? Olha lá. Os filhos. A gente não vai ficar falando dos filhos porque nós estamos numa reunião espírita. Então, nossa ênfase deverá ser sempre assuntos relacionados com o espírito. A materialidade, a gente tem o YouTube, o WhatsApp da vida, os grupos sociais, que falam demais nessa parte da sociedade. Mas a gente vai só lembrar de alguns. Olha lá, alcoolismo, tabagismo, glutamia comete mais, sexolatria, toxicomania. Alguns dos vícios mais constantes que a gente visualmente a gente vê, porque está manifestado nessa matéria. A gente percebe quando uma pessoa come demais, quando uma pessoa bebe demais, quando uma pessoa está em um desses tipos aqui, a gente percebe, é visível. Então, esse a gente nem precisa entrar muito nos detalhes. Mas a gente tem que falar dos vícios morais, que é o que a gente trabalha em cada encarnação. A gente não vem aqui apenas por vício. Está super lotado a colônia lá, manda os gatos e gatos para terra. Não é desse jeito, não. Né? Nós viemos para trabalhar. Ah, mas eu não gosto. Aprenda a gostar. Porque se você não gostar, vai vir mais vezes. Mais vezes. Quanto mais a gente adiar, mais vezes a gente vai voltar em um mundo material, não necessariamente a Terra. Então, vamos ver aqui, olha lá, os vícios morais, o tantão. Ah, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. A minha listinha. Pode começar por aquilo ali que está de bom tamanho. Já é um bom começo. Nós temos vários vícios morais que temos que trabalhar constantemente. Ah, eu já trabalho muito em nível do meu orgulho, mas não é só, você não é só orgulho. Você é esse tantão de coisa aqui. Por que a gente fala que é um tantão de coisa? Todos os vícios morais dos encarnados no planeta Terra estão aqui. Tem outros? Não, não tem outros não, já está de bom tamanho. Então tem um trabalho fixo. Alguns vão trabalhar mais o orgulho, outros vão trabalhar mais o apego ao poder, outros vão trabalhar a agressividade. Mas eu tenho orgulho, eu tenho agressividade, eu tenho todos aqui em parâmetros diferentes, em modo de externar diferente. Às vezes eu já trabalhei mais a minha humildade nas outras reencarnações. Então eu já estou um pouquinho mais adiantado nessa parte do orgulho. Mas eu estou zerada? Não estou não. Não estou não. Porque eu ainda estou no planeta material. Eu só estarei zerada disso tudo aqui quando eu estiver no planeta de todos, ou seja, no planeta dos espíritos felizes, que é o quarto. Nós ainda estamos no segundo. Ainda somos candidatos ao terceiro, que é o planeta de regeneração, que também terá esses aqui, em menor proporção, sim, mas continuará trabalhando. Não é porque vai passar para o mundo de regeneração que já está tudo bem. Não existe isso não. Ainda é um passo para a gente estar bem, só um passo para cima. Então aqui a gente vai, dentro da doutrina, sempre terá alguma tarefinha para a gente fazer em função desses melindres
morais. Por isso a gente é chamado ao trabalho, não é só para status, não é só para falar, hoje eu trabalhei lá na casa do Espírito. Não é assim, não. Todo trabalho é um convite para que eu trabalhe isso aqui. Mas é claro que a espiritualidade, ela é tão inteligente, ela é tão amorosa, que ela não fala, olha, hoje você vai trabalhar isso. A espiritualidade, ela te dá suporte. Ela vai te dando ferramentas para você entender que cada trabalho é uma ramificação para você melhorar. Por isso, dentro da doutrina, a gente fala, não existe trabalho melhor ou pior. Existe o trabalho. A execução do trabalho é que pode ser melhor ou pior. Mas de acordo com isso tudo aqui, se eu estou simplesmente trabalhando para aparecer, para fazer charminho, para conseguir alguém, eu estou, além de não estar fazendo o meu trabalho, eu ainda estou acumulando mais viajantes. Então, a gente, quando fala de vícios morais, a gente sempre deve entender, é algo para todos, intensidades diferentes, mas estamos num grupo. O grupo que está aprendendo as mesmas matérias. Então, não existe aquela possibilidade. Eu tenho um espírito aqui e eu cá. Não. Claro, existem espíritos missionários que já estão no outro patamar. Aqui eu estou falando para nós em geral. Para nós ainda que estamos caminhando num período de evolução ainda muito recente. Apesar da gente ser considerado espíritos velhos, em termos de moralidade, nós ainda estamos iniciando. Nós ainda estamos caminhando a passos pequenos. Mas isso é ruim? Não, o importante é caminhar. Se não tivesse caminhando, aí seria o perigo. Vamos ver o que vai falar lá? A gente vai pegar a nossa famosa frase que está lá em Coríntios. Todo mundo sabe essa frase aqui. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quando eu falei no início que tanto os vícios físicos, quanto os vícios espirituais ou os vícios morais, eles se integram justamente por isso. Eu posso fazer tudo, a doutrina sempre vai nos alertar. Este tudo tem uma responsabilidade. Essa responsabilidade se chama lei de causa e efeito. Eu posso fazer tudo dentro do padrão da sociedade. Dentro do padrão de uma doutrina, eu tenho limite. Mas isso não está falado. Está sim. Nós temos leis dentro da doutrina, nós temos estatutos dentro da doutrina que nos dão direcionamento para que a gente faça sempre profissões da melhor maneira possível. Dentro do meu patamar evolutivo, mas sempre lembrando, os meus vícios morais, eles são consequências de opções erradas. Ninguém veio carimbar, você vai ter que ser teimoso pro resto da vida. Ninguém veio assim. A gente permanece o tempo que a gente tem de esforço. No dia que eu me esforçar, eu saio dessa teimosia. Mas essa frase, ela tem uma continuação. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Então, qual que é a validade de se ter uma doutrina real? Uma doutrina que explica, ela vai te levar a pensar. É bom para mim como Rosária ou como espírito? Eu sempre tenho que dar mais ênfase a mim como espírito.
Embora a sociedade muitas vezes venha com conceitos contrários, eu tenho sempre que me espelhar na lei do amor. Quanto mais eu pisar na bola, quanto mais eu optar errado, menos eu gosto de mim. Mais dor eu estou trazendo para mim. Mais reajuste eu estou fazendo para mim. E nós lemos Jonas Jones que fala, o desamor, ou seja, qualquer atitude que agride a natureza espiritual é um reajuste caro, porque às vezes eu demoro N existências para reajustar uma coisinha boa, de 2 minutos, 3 minutos, mas que vai demorar um tempo enorme na eternidade para me reaver. Então é uma advertência. Vamos lá. Consequência. Agora a gente vai entrar no parâmetro que eu falei. Vamos trazer uma vertente diferente. Os temas da doutrina sempre serão repetitivos. O Evangelho é o Evangelho. Mas todos nós devemos estudar o Evangelho e projetando e colocando novos parâmetros. Todas as vezes que a gente estuda, a gente aumenta o nosso grau de aprendizagem. Aumentando esse grau de aprendizagem, nós temos que aumentar as possibilidades de novos entendimentos. Então, as consequências físicas para o desencarnado. Aí vocês podem falar, gente, mas consequência física para o desencarnado? Mas vamos pensar, o desencarnado, ele tem corpo? A pergunta é para você. Essa aqui é minha? O desencarnado tem corpo ou não? Não? Fluido. Tem o quê? Corpo fluido. Exatamente. O desencarnado, ele não se espalha aí, se mistura, não, gente. Nós temos o nosso corpo espiritual, nós temos o corpo fluido, nós temos o nosso perispírito, ou seja, nessa existência, eu sou Rosário. Eu tenho este corpo como Rosário. Mas o corpo verdadeiro do espírito é o corpo espiritual. Então, o desencarnado, ele tem como ser individual por causa deste corpo espiritual. A gente vai deixar essa massinha aqui, mas quando eu estiver lá no mundo espiritual, eu vou ter um contorno. Este contorno é o corpo espiritual. Então, nós temos, viu, gente? Então, assim, é só imaginar. Ninguém vai virar com massinha, não. Então, qual será a consequência para este perispírito, para este corpo fluido, para este corpo espiritual? Lembra que eu falei lá no início? Tudo interfere. É uma influência de um lado e de outro. O que eu faço aqui repercute na eternidade. O que eu fiz na eternidade vai repercutir no próximo corpo material que eu fiz. Que eu tiver, seja em qual local eu estiver. Então vamos ver, olha lá, nós vamos pegar a orientação de Leon Denis. Cada pensamento ou ato criminoso ou ato que é pernicioso provoca uma contração do ser divino. Ou seja, sabe aquela bobeira que a gente de vez em quando pensa? Ah, fulano me passa. Ah, se passa na minha frente. Não vai ficar só no se passa na minha frente. Você está dando, em palavras bem simples, um choque no seu perispírito. Porque nós sabemos que o espírito, ele vem pelo amor. O perispírito é
é uma união de ações, de pensamentos, de sentimentos, mas continua sendo regido pela lei do amor. Então, é uma maneira de equilíbrio. Cada vez que eu ofereço para o meu perispírito algo que é estúpido, algo que não é da lei do amor, ele sente. É a mesma coisa. Se eu chegar aqui, dá licença, se eu chegar aqui e puxar o cabelo dele, vai sentir vai? É a mesma coisa. Se eu falo uma besteira, se eu grito, se eu fico estressado, se eu fico ansioso, se eu desejo mal, aonde que vai essa sensação? Para o meu corpo verdadeiro, para o meu perispírito. Eu posso até estou com a raiva de fulano, ficar quietinho e tranquilo. Mas o meu perispírito está sentindo. Meu perispírito está, ó, sendo bombardeado. Mas eu posso estar lindo, maravilhoso, um beijinho, dando abraço, porque a minha capinha, o meu corpo externo, ele obedece a alguns comandos. Mas o meu corpo espiritual, ele obedece todo o equilíbrio, o desequilíbrio que ele está sendo naquele momento participante. Então, todas as vezes que a gente não está no caminho bom, eu internamente está maculando o meu perispírito. Por isso, muitas vezes, eu não tenho essa área da guarda muito presente na minha vida,